Vamos começar então estudando o versículo 1, tá bom? Eu vou deixar em destaque aqui o texto e a fração do texto que a gente vai estar estudando para você se manter a mente conectada ao texto que a gente está falando e a que parte desse contexto, tá bom? Então, o primeiro versículo que vamos estudar hoje é o versículo 1, que ele começa dizendo assim, ó, a revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu. O foco agora vai ser na palavra revelação. Por quê? Porque sempre que se fala do livro do Apocalipse, as pessoas entendem que o livro do Apocalipse é um livro selado, né? É um livro com revelações encobertas de difícil interpretação. Porém, quando a gente vai estudar a etimologia da palavra Apocalipse, ela nos mostra justamente ao contrário. Quando você olha para Apocalipse, é uma palavra com uma origem do grego, né? Que é apocalipsis, ou apocalipsis, né? Depende da tradução ali, que significa revelação. Então, quando você vê ali, ó, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, a palavra revelação no grego era apocalipsis, né? Então, apocalipsis significa justamente descobrir, como quando você tem algo encoberto assim, ó, e você apocalipsis, né? Você descobre, você traz à tona aquilo que estava encoberto. Então, basicamente, a ideia de Apocalipse é isso, né? Então, Apocalipse significava tirar o véu, revelar aquilo que estava escondido, descobrir algo que estava encoberto. Tanto que a gente vai ler, vai ver que essa palavra Apocalipse ela é usada por diversas vezes no livro do Apocalipse, mas não só no livro do Apocalipse, ela é usada diversas vezes em todo o Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, ela aparece 18 vezes no Novo Testamento, sendo 13 delas só nas cartas de Paulo. Isso, nas epístolas de Paulo, ou seja, Paulo tinha ali o Apocalipse, a revelação da parte de Deus também. E não é por nada que Paulo ele vai falar muito sobre ressurreição dos mortos, sobre arrebatamento, sobre vinda do Senhor, espalhada em todas as suas cartas, porque Paulo também tinha essa revelação, ou seja, um Apocalipse de Paulo, né? Uma revelação, se assim pudermos chamar. Porém, a realidade é que a palavra, o que eu quero mostrar para vocês é que essa primeira palavra, ela é a que vai dar origem ao livro como um todo. Então, quando a gente lê assim, ó, livro do Apocalipse, o que originou o título do livro é justamente a primeira palavra, revelação, Apocalipse. Então, lembrando, Apocalipse significa tirar o véu, descobrir o que estava encoberto, ou num termo mais, vamos dizer assim, num cunho mais religioso, revelar, tá? Esse é o significado da palavra Apocalipse. Então, lembrando que Apocalipse em si, embora seja o título que deu o nome ao último livro, essa palavra não aparece somente no último livro, ela aparece ali pelo menos 18 vezes no Novo Testamento, sendo 13 vezes só nas cartas de Paulo, tá? Outro detalhe que nós precisamos lembrar quando a gente fala do livro do Apocalipse é que Apocalipse é como se ela vem de duas palavrinhas, né? Apo, que significa assim, ó, tirar de dentro para, e calipsis, que significa assim, ó, cobertura ou véu. Então é o que vai originar justamente essa questão, descobrir, tirar o véu ou revelação. Quando a gente trata dessa revelação no Novo Testamento, a palavra Apocalipse ela também vai ser traduzida não só como revelação, ela não trata de qualquer tipo de revelação. Esse é o detalhe que você precisa atentar. Apocalipse não é qualquer tipo de revelação, mas ele possui um sentido especial de uma revelação sobrenatural, né, de segredos divinos que estão ocultos aos homens, detalhe, eles estão ocultos aos homens e que eles só podem ser descobertos por uma revelação divina. Então, quando a gente entende que Apocalipse significa revelação,
na forma comum que ela era falada entre os gregos antigos, era apenas descobrir, tirar o véu, trazer das sombras para fora, né? Lembra que Apocalipse tem muito aquela questão daquela árvore, né? Que é eu vou falar de como se chama aqui na nossa região, o ocalito, né? Então ela tá conectada, assim, ó, era quando você tirava para fora da sombra. Então quando a gente fala de Apocalipse, ela tem esse sentido de revelação, de trazer para fora das sombras. Só que a ideia original, que é o que eu quero que você entenda, é que no livro do Apocalipse, ou num contexto profético, Apocalipse não é qualquer tipo de revelação, mas é uma revelação sobrenatural dos segredos divinos que não podem ser descobertos pelo homem de qualquer forma, que o homem por si só não teria como ter acesso, como descobrir, e por isso ela precisa ser revelada por Deus. Por isso o Apocalipse não é qualquer tipo de revelação, mas é uma revelação dada ao homem, descoberta aos homens, por meio de uma revelação divina. Só que a grande sacada aqui que eu quero revelar para vocês, né? Falar para vocês, a questão é que quando a gente trata do Apocalipse, nós precisamos entender que essa revelação do livro do Apocalipse, ela nos mostra uma questão. Geralmente a gente olha para o Apocalipse como um livro difícil de se entender. Geralmente quando olhamos para o livro do Apocalipse, a gente vai dizer, poxa, é um livro selado, né? Eu não leio esse livro porque ele é muito obscuro. Ou outras pessoas vão olhar para o livro do Apocalipse com uma visão temerária. Geralmente os sensacionalistas, eles vão transmitir o livro do Apocalipse como um livro de catástrofes, de juízos, um livro de maldições, de punições da parte de Deus. Mas a verdade é que o livro do Apocalipse, ele começa dando a ênfase do que ele veio fazer, qual é o propósito do livro. É uma revelação da parte de Deus. O propósito do livro do Apocalipse não é apenas trazer medo, temor, né? Não é apenas para servir como sensacionalismo, para você falar de catástrofes e coisas do tipo. Pelo contrário, né? O livro do Apocalipse, ele é uma revelação de Jesus que procede da parte de Deus para entregar aos seus servos, para que a gente de antemão saiba o que Deus vai fazer no tempo do fim, tá? Então, a gente começa esse livro entendendo que o livro do Apocalipse é uma revelação, não é um livro selado, não é um livro encoberto, não é um livro oculto, não, é uma revelação de Deus para os seus servos, de Jesus para os seus servos.